abrir as possibilidades para o novo. Para isso, tem que desapegar do passado. E bem-vindo às crises. Cara, lembrei agora de uma história que com certeza você já conhece também, que é a história. Eu vou começar a contar, se você conhece, você vai relembrar, se você não conhece, vai conhecer agora. Vinha andando por um caminho um monge e o seu discípulo, o novato ali, o neófito. E o velho monge andando, e como tinha um voto de pobreza, carregava apenas uma sacolinha, e iam pedindo hospedagem, alimento pelos caminhos que andavam. E como já tinha o seu hábito, e como era de hábito ver as pessoas de hábito e auxiliá-lo, porque sabiam que eles tinham voto de pobreza. Eles não eram pobres por circunstância, era por uma opção. E um dia eles já estavam famintos e cansados, e chegaram numa pequena casa ali, um casebre, e assim, bem pobre, com umas plantinhas mirradas e uma vaquinha esquelética ali. Mas era o que tinha. Eles chegaram e pediram abrigo e alimento e água. E imediatamente aquela família realmente atenderam eles, porque, como disse, era hábito ajudar as pessoas de hábito e dividiram o pouco que tinham ali, né? E aí um monge o novato ali, mais curioso, mais falante, assim, né? E falou, nossa, mas do que vocês vivem, né? E notando que eles viviam numa penúria ali, né? Ele falou assim, olha, daquela vaquinha que a gente tem ali. A gente ordenha a vaca ali e usa o leite, e o que sobra a gente faz um queijo e aí vende lá no vilarejo e conseguimos um dinheirinho. E aí plantamos um pouquinho e vivíamos com aquela penúria, basicamente às custas daquela vaquinha seca, esquelética que estava ali, que eles tinham visto. Muito bom, eles se alimentaram do que tinham e repousaram, e já tinham avisado que iam sair cedo, porque o caminho era longo. E aí, no meio da madrugada, o monge mestre cutucou o dorminhoco do monge aprendiz e disse, bora, vamos embora. E vamos pegar a estrada. E saiu, e para surpresa do monge novato, o monge experiente, o mestre lá, pegou a vaquinha e foi andando com ela, e o outro foi dar um palpite, ele chegou na beira do abismo, o monge empurrou a vaquinha, e a vaquinha morreu. E o menino, o discípulo não se conformou com aquilo e começou a falar, como é que você faz isso? E pá, blá, 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 blá. E o monge nem deu trela para ele, vamos embora. E continuou. E ele foi durante, sei lá eu quantos dias, enchendo a orelha do monge lá. E o monge não dava explicação nenhuma para ele. E anos depois, eles foram fazer a mesma peregrinação, os dois juntos. E já o monge mestre já estava bem mais velhinho, e o outro já era um monge já mais maduro, mais experiente. E ele tinha esquecido dessa história, o outro, mas o monge mestre não, né? Passaram pelo mesmo caminho. Quando chegaram no mesmo caminho, viram uma fazenda naquele mesmo lugar, próspera, um monte de gado, um monte de plantação, uma fazenda enorme. E eles, como de costume, foram pedir abrigo e um pouco de alimento. E aí o discípulo nem se tocou. Aí quando chegou e que ofereceram um jantar maravilhoso para eles e tudo, aí o discípulo começou a reconhecer aquela família. E pegou e disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. Há bons anos, nós dois passamos por aqui e vocês viviam numa penúria. Vocês não são aquela família? Aí o cara se lembrou, é mesmo, eu me lembro que um tempo atrás vocês dois passaram por aqui, já tem anos. Aí o discípulo lá, não se conteve, falou assim, mas escuta, o que aconteceu? Quanta prosperidade, quanta riqueza que vocês têm, o que aconteceu? Aí ele disse o seguinte,
Ele falou, ah, por volta daquela época que vocês estiveram aqui, a gente tinha uma vaquinha, e que essa vaquinha era tudo que nos alimentava. Aí, por força do destino, a vaquinha se distanciou, foi pastar longe e caiu no precipício. E o cara falou, começou a olhar para o monge mestre. Depois que a vaquinha caiu, nós ficamos sem nada. E aí então começamos a querer tirar da terra o sustento. E aí fomos crescendo, crescendo, e isso prosperou. E hoje somos isso graças à morte daquela vaquinha. Mestre é mestre, né? Então, do que eu estou falando? Da crise, do nó, do abandono. Às vezes nós precisamos chutar a nossa vaquinha no precipício para poder dar o salto quântico que nós necessitamos. Materialmente, psicologicamente, espiritualmente, buscando uma nova referência, um novo jeito de ser. Mas aí é que vem a história. Na nossa civilização, nós somos muito ligados ao ter, em detrimento do ser. Nossa cultura, ela coloca que nós vamos ser felizes se nós tivermos acúmulo de coisas. E as coisas passam a ser importantes, e não as pessoas. E aí invertemos, e vamos viver na penúria, mesmo que com uma prosperidade material, com uma penúria psicológica e espiritual, se nós formos escravos do ter, do acumular. Então, por conta deste apego, nós ficamos apegados às nossas posses, sejam elas materiais, sejam elas afetivas. Então, tudo é meu, o meu carro, o meu time, o meu casamento, a minha relação amorosa, a minha filha, o meu filho, meu, se liga, meu. Desculpe aí os que não são paulistas. Os que são paulistas nem perceberam do meu aqui. Meu, se liga, meu, que nada é teu. Tudo é transitório. Se existe uma coisa que é definitiva, é a transitoriedade das coisas. Se existe uma coisa que é constante, é a inconstância das coisas. E quanto mais apegado nós formos, mais difícil vai ser sair do lugar, porque vamos carregando coisas e depois não conseguimos caminhar porque estamos cheios de entulhos que não servem para quase nada, é só por uma circunstância. Qual é o critério de homem bem-sucedido? O próprio IBGE vai medir qualidade de vida pela quantidade de eletrodoméstico, de televisão, de carro, se a casa é própria, quantos cômodos tem a casa. Aí calcula lá, não sei de que jeito, e diz a qualidade de vida deste bairro é X, por conta de tanto consumo que tem. Cara, e isso nos fez não só ficar equivocados, como criou uma das coisas mais delicadas, um lastro mais pesado para o nosso evoluir, que é o apego. O apego. Ó, eu gosto muito dessa visão budista de ter o Deus como a natureza. Claro que eu tenho todo respeito pela tradição cristã, né? Você já deve ter percebido, né? Eu adoro a vida dos santos. Não que eu acredite em santo. Eu acredito em santo quando a gente atingir a consciência e ficarmos absolutamente saudáveis. Aí a gente vai poder dizer, são, estou, são, tô. Aí virou santo. Porque, pô, na iconografia católica, o cara tomava umas porradas lá dos romanos e virava santo. Mas tiveram alguns que realmente mereceram esse título, não de santo, mas, sei lá, com todo respeito a toda a crença. Na minha, pessoalmente, assim, não acredito que um santo seja iluminado, exceto alguns que podem ter conseguido isso, mas a sua vida era... Eu estudei muito a vida dos santos, Eu gostava de estudar a biografia, a vida dos santos, como exemplo de pessoas de que tinham alguma coisa para me ensinar.
Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que agora foi canonizada, nossa, a vida dele é do caramba. Santo Agostinho, nossa, pelo amor de Deus, a vida dele. São João, que eu até citei aí, esse era diferente. Esse era diferente. Esse achou que ele era santo mesmo, né? Já estava meio que iluminado. Tanto que veio junto com o homem para preparar o caminho dele. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses homens, esses seres santos e santas, homens e mulheres, servem como exemplo de vida. E que alguns deles assim deram essa demonstração de desapego. Né? Davam a sua própria vida por uma causa, sabendo que a vida material era absolutamente apenas um estágio e buscavam a vida espiritual. Então se desapegaram até da própria vida. Os mártires faziam isso. E aí um dia, eu fui assistir com a Nísia, eu tinha acabado de conhecer a Nísia. Aí nós fomos assistir, cara, quando eu falo essa história eu me emociono. Nós fomos assistir Coração Valente. Já assistiram Coração Valente? William Wallace, cara, aquele cara é demais, E aí ele morreu lutando por uma causa, né? Completamente desapegado de si mesmo e lutando pelos escoceses, lá por aquilo que ele acreditava. E aí a Anísia, acho que foi nossa primeira encrenca, ela pegou e disse assim, nossa, esse cara é um suicida. Eu fiquei muito puto. Falei, como suicida? Tem nada a ver. É a mesma coisa de você chamar um kamikaze de suicida, de você chamar um homem-bomba de suicida. Eles não são suicidas. O suicida é aquele que desiste da vida. O mártir, não estou defendendo o homem-bomba, pelo amor de Deus, nem estou defendendo o kamikaze, mas eles abriam mão da sua própria vida por uma causa maior. O homem-bomba, ele acreditava que ele ia emergir no paraíso com 7 virgens. Não sei se isso é paraíso. Eu mal dou conta da minha véia, imagina 7 virgens, meu Deus! Mas iam emergir lá e eles estavam servindo a Alá. Por mais equivocada que seja, eu estou dizendo do espírito de doação, de desapego deles que eu estou falando, de William Wallace, de um homem-bomba, de um kamikaze, ou de um mártir da Igreja Católica, que abria mão da sua própria vida para conseguir e buscar alguma coisa maior, por mais equivocado que esteja. De novo, não tem um julgamento, tem a exaltação de um gesto de desapego.